Meus irmãos, eu tenho uma mensagem muito especial para trazer para vocês nesta hora, mensagem de Natal, do verdadeiro Natal, que fala de Jesus Cristo. Convido vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 12. Mateus, capítulo 2, dos versos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. O poeta Mário Quintana, quando fala sobre a busca da felicidade, diz: quantas vezes a gente, na busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Todo mundo deseja, especialmente no Natal, todo mundo tem uma mensagem de felicitação pelo Natal, né? Todo mundo fica tão bondoso nessa época. Às vezes a gente até se impressiona com algumas mensagens que a gente recebe. Puxa vida, essa pessoa mandou uma mensagem dessa, que coisa legal. Mas muitas vezes é só encaminhamento de mensagens. Ou, como muitos fazem, eles são encantados pelo espírito natalino esses dias. Depois eles voltam seu espírito pagão. É só ver o que acontece daqui a 2 meses, quando chega o carnaval. Mas a grande verdade é que todos desejam para os outros felicidades. Felicidades, Deus abençoe, que você possa ser bem-sucedido, próspero, alegria, ter um Natal feliz com sua família. Todo mundo está buscando essa felicidade. E lá no íntimo, você fica assim, mas onde é que eu vou achar essa felicidade? Onde é que eu encontro real felicidade? Parece que a gente está sempre correndo atrás em algum outro lugar. Ela está sempre um passo à frente. Ela está sempre esboçada no rosto dos outros, mas parece que não está no nosso. Tem gente tão feliz, aí você vê as fotos das pessoas também que enganam bastante, né? Porque está todo mundo lá triste, de semblante caído. Vamos fazer a foto, aí todo mundo terminou a foto, aí volta ao normal. Muita gente em busca da felicidade, como bem declarou o poeta Mário Quintana aqui. Está sempre procurando a felicidade como quem procura o óculos. Cadê? Onde é que está? E às vezes está tão perto e você não percebeu. Com isso eu não quero dizer que a felicidade está dentro de você. Senão ia ser mais um desses aí que traz a mensagem, né? A felicidade está dentro de você, você tem que procurar aí. Não, ela está pertinho de você.
Ela está bem na ponta do seu nariz e você às vezes não está percebendo. E a felicidade verdadeira a gente tem somente em uma pessoa. Não é a sua namorada, nem o seu namorado, nem o seu esposo, não é nos filhos, nem nos seus pais, nem nos seus amigos. Mas a felicidade verdadeira a gente só encontra em Jesus de Nazaré. Porque nele nós encontramos verdadeira paz, verdadeira alegria, reconciliação, perfeito shalom, nós só encontramos em Jesus. E o texto que nós lemos nos fala de pessoas que estavam em peregrinação para encontrar Jesus. É interessante que quando aqueles magos vindos do Oriente chegam a Jerusalém procurando por Jesus, o povo fica todo alarmado com a chegada deles. Mas ao mesmo tempo, é estranho a forma como é apresentado o texto. Jesus já tinha nascido em Belém, nos dias de Herodes, e chegaram então alguns magos vindos do Oriente. Nós não sabemos de onde eles estavam chegando. Mas o que é interessante é que quando eles chegaram a Jerusalém, eles estavam com uma pergunta. E começaram a procurar as pessoas. Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque a gente viu a estrela deles do Oriente e nós viemos para adorá-lo. E aí um olhar para o outro assim, recém-nascido? Rei dos judeus? A esposa do rei Herodes teve filhos? Não estamos sabendo? Que história é essa? E o povo começou a conversar. E ele, não sei, tem algum nascido aí? Eu não vi isso no status de ninguém. E aí eles começaram a andar daqui para lá. Onde é que está o recém-nascido? Onde é que está a criança que nasceu agora? O grande rei de Israel, que ia reinar aqui em Jerusalém. E todo mundo, rei? E aí fica a cidade alarmada depois com tudo isso. Mas me chama a atenção é que essas pessoas de fora conseguiram enxergar o que os de dentro não viram. Ou seja, aqueles judeus que têm a Torá, que têm a palavra de Deus, que têm a revelação, o rei nasceu e eles não sabem. E gente de fora chegou aqui perguntando onde é que eles nasceram. Onde é que ele nasceu? Cadê o Filho de Deus? Muitas vezes nós somos impressionados com pessoas que estão mais distantes e que parecem ter mais entendimento do que aqueles que estão mais perto. Nós percebemos isso na vida dos moradores de Jerusalém nessa época, e homens estranhos às revelações bíblicas, pessoas que vieram do Oriente, eles estavam sabendo mais. Quando falamos de Natal, falamos de coisas preciosas que estão muitas vezes diante de nós e que a maioria das pessoas não está vendo. O Filho de Deus nasceu e as pessoas, quem? Onde? Quando? Não estou sabendo disso. Por isso eu gostaria de falar sobre os magos do Oriente e a ação deles, pois encontrar o Messias e adorá-lo tornou-se a razão de ser daqueles homens, a razão do seu viver. E eles estão então, os versos 1 e 2 nos mostram aqui a determinação deles em encontrar Jesus. Depois dos versos 3 a 8, nós temos a busca deles e de outros para encontrar esse menino, e finalmente na parte final dos versos 9 a 12, a rendição deles em adoração a Deus. Vamos observar cada uma dessas partes. Inicialmente os versos 1 e 2 nos falam da determinação que esses magos tinham em encontrar Jesus. E a gente já sabe que o propósito deles era encontrar Jesus para adorá-lo. Natal é adoração. Natal é gente querendo encontrar razão para a sua vida, sentido da vida. E sentido na vida é adoração, é você se render àquilo que é o propósito maior da sua existência. Preste atenção nisso. Você foi gerado, você nasceu para adorar. E nós vivemos adorando, consciente ou não. Às vezes você adora os próprios pensamentos do seu coração, seus próprios desejos, ou às vezes você adora coisas, imagens, ídolos dentro do próprio coração, e tem pessoas que adoram a Jesus, porque encontraram já a razão de viver, como aqueles magos, antes mesmo de encontrá-los,
encontrar com Jesus. Eles já estavam determinados a isso, achar o recém-nascido Filho de Deus. Nós viemos para adorá-lo. Dentro da teologia calvinista, nós temos aquilo que é chamado de semens divinitatis, ou semente da divindade que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou algo em nós tão profundo que Ele não botou em mais ninguém desse jeito. Nós temos um sentido que queremos adorar, alguma coisa inclina o nosso coração para a adoração. Só que sem conhecer a revelação bíblica, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem, o ser humano, ele adora a qualquer coisa. É por isso que você encontra em todo lugar do mundo, e isso aqui eu me refiro a um estudo antropológico, você vai achar pessoas adorando a divindades, criando deuses, ou no mínimo adorando a natureza, ou coisas do tipo. Há uma inclinação no coração do homem para adorar. Ele quer adorar, mas sem a revelação, ele adora sem perceber a quem ele deveria adorar, porque ele está cego, morto em seus delitos e pecados. Mas há um desejo no seu coração de adoração. Há um desejo de busca de realização. E nós só vamos ter realização plena desse desejo quando nós conhecemos a Jesus Cristo, conforme revelado nas palavras, quando Cristo se descortina diante dos nossos olhos são abertos, nossos ouvidos são destampados, nós ouvimos sua voz e atendemos, e aí começamos a viver para adorá-lo, em espírito e em verdade. Adorá-lo, adorar a Deus por meio de Jesus Cristo, o único caminho. Nós temos isso dentro de nós, Deus colocou isso dentro de nós. Aqueles homens vinham com uma determinação, aquela inclinação que quem sabe em um primeiro momento era para outras divindades, afinal eles eram do Oriente, talvez da Pérsia, ou das regiões do Iraque, Irã, hoje. E aquelas pessoas então adoravam os deuses pagãos daqueles lugares, mas esses homens já têm alguma informação com eles, e eles querem adorar o recém-nascido Filho de Deus, o Rei dos Judeus. E nós temos então esses homens vindo de longe, andaram muito para poder chegar até o Senhor Jesus. São muitas as colocações que são feitas sobre esses homens. Quem seriam eles? Quem seriam esses magos? O que é um mago? O mago é aquele com um chapeuzinho assim, que faz magia. Os magos aqui são citados como homens que eram estudantes das estrelas, talvez astrônomos. Eles estabeleceram os fundamentos do sistema planetário mundial, a computação do tempo, calendário, isso tudo é de origem daquela região medo-persa ou dos babilônios. E nós sabemos muito pouco sobre esses homens que vieram daquele lugar, mas sabemos que eles andaram uma distância enorme, aproximadamente 1.600 quilômetros. Meu amigo, 1.600 quilômetros para viajar sem ter ponte aérea não é fácil não. E naquela região do Oriente, essas pessoas tiveram que desfazer-se do seu dia a dia. Se um era professor de matemáticas, ou se um era um grande empresário, se outro era... Não importa a função que eles tinham, mas o que eles vinham fazendo, eles tiveram que deixar de lado para se dedicar nessa grande viagem, longa viagem, e sem saber se iam voltar ou não, mas uma determinação eles tinham. Queremos conhecer, queremos ver o Filho de Deus e queremos adorá-lo. Eles estavam determinados a isso. Encontrar Jesus e adorá-lo se tornou a razão maior de sua vida. E eu pergunto para vocês, qual é a razão maior da sua vida? Ganhar dinheiro? Casar-se? Concluir um curso? Ter fama? O que você tem como sentido maior da sua vida? Essa é a coisa mais importante que eu quero, faço tudo por isso. Aqueles magos, eles deixaram tudo para trás para encontrar Jesus, o Filho de Deus. Nós não temos muita informação, algumas tradições querem declarar que eram 3 os magos, e ainda chamam de reis magos. O texto não faz referência que eles eram reis, mas falam que eram magos, apenas isso. Também não diz que eram 3, diz uns. Então podiam ser pelo menos 2, ou 4,
ou 8, 10, quem sabe eles fizeram uma grande empreitada ali para fazer uma viagem conjunta, e é bem provável que tinha mais do que 3 pessoas, porque uma viagem dessa, geralmente você leva mais pessoas para lhe acompanhar. A tradução chama eles de Melquior, Baltazar e Gaspar, um vindo da Índia, outro do Egito e da Grécia, e declaram que eles ainda foram batizados depois por Tomé, mas isso não está na revelação bíblica, são apenas informações que nós temos, mas não podemos ter certeza. O que nós podemos ter certeza é que eles estão vindo do Oriente para cá. Na escritura do Antigo Testamento, muito especialmente, quando alguém vai para o Oriente, é um sinal, é um indicativo de que aquela pessoa está indo para longe de Deus. Todas as vezes você vê a região de Sodoma e Gomorra indo para o Oriente, quando saíram do jardim do Éden indo para o Oriente, ou seja, sempre associado a um distanciamento de Deus. E esses homens estão fazendo o caminho oposto, eles estão vindo do Oriente, no sinal de alguém que está realmente se inclinando para Deus, buscando as coisas de Deus. E eles estão lá perguntando, a única coisa que eles têm ali é uma informação no céu, que eles viram uma estrela. E como é que eles associaram isso ao nascimento do Redentor? É de fato um grande mistério. Qual era a natureza daquela estrela? Alguns querem dizer até que era o cometa Halley que estava passando naqueles dias. Nós não sabemos o que realmente era. Mas, se eles tinham alguma informação, é bem possível, vou falar um pouquinho mais disso mais abaixo, mas eles tinham alguma informação da revelação bíblica. Por exemplo, Zacarias 9, lá nos diz assim no verso 9: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Ou seja, há informações dizendo que virá de Jerusalém o rei. É possível também que, se eram medo-persas, podem ter lido o livro do profeta Daniel, que fala do Messias prometido, do rei que deveria nascer, e alguns teólogos até acham que a profecia das 70 semanas pode ter gerado algum cálculo que eles dataram aquela data. Não temos certeza de nada disso. Deus falou a esses estudiosos das estrelas numa linguagem que eles podiam entender, a de uma estrela. Números 24, 17 diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Mas a grande verdade, irmãos, a gente pode tentar investigar tudo sobre esses homens, mas Mateus, quando escreveu, ele não quis dar nenhum detalhe. Ele deixou um monte de frases com 3 pontinhos. Quem eram esses 3 magos? 4 magos, 2 magos, não sabemos. Quantos eram? Quais seus nomes? Quanto tempo eles viveram? Como morreram? Qual o legado deles? Não sabemos. Como é que eles associaram aquela estrela ao nascimento de Jesus? Não sabemos. Tudo é deixado com interrogação, várias interrogações ao lado, para que a única informação que realmente seja precisa é: o rei dos judeus nasceu e nós viemos para adorá-lo. Se você começar, senão você vai começar a procurar aquelas séries dos canais como History Channel e outros mais, você vai procurar assim: olha, esses magos eram isso, você vai pegar uma série de 5 vídeos lá para você ver a possibilidade de onde vieram, e aí você fica encantado com todas essas coisas e esquece a essência. Mateus não quis registrar as informações maiores de nada disso que ficou ao redor, para que o brilho maior esteja sobre essa informação: o rei dos judeus nasceu e nós viemos para adorá-lo. Essa foi a grande questão. E eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso. Será que você não tem dado atenção a muitas coisas que estão com pontinhos de reticência na sua vida? Coisas que você está dando importância, mas não são as coisas essenciais, primordiais. Você está preocupado com tanta coisa, seu pensamento está tão agitado, e você esqueceu a razão maior de viver e de existir. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós só encontraremos sentido pleno na nossa vida em Jesus. Ele é o precioso da nossa alma. Ele dá sentido ao nosso caminhar. Ele dá sentido à nossa família, ao nosso trabalhar, ao nosso viver nesse mundo. Cristo, encontrar Cristo e adorá-lo, se tornou a razão de ser daqueles magos e deve se tornar a sua razão de viver também.
Então você que é crente no Senhor Jesus, prossiga em sua vida de adoração. Invista nisso, você foi feito para isso. Será que outras pessoas vão perceber isso antes de você? Como aqueles de fora que viram o que muitas vezes os de perto não viram? Se você, por outro lado, ainda não é crente no Senhor Jesus, você tem determinação para tanta coisa, quando você quer alguma coisa, você encontra. Que tal você começar a olhar para o sentido maior da vida, que é Jesus de Nazaré? Eu falo aqui agora, pensando aqui nos líderes da igreja, que estão muitas vezes envolvidos em tantas programações. Igreja, não se perca em meio aos programas. Nós fomos criados para adorar. A razão maior da nossa vida é essa. Nem mesmo missões, que é tão importante, é o alvo maior da nossa vida. Nosso alvo maior é a adoração. Nós fomos criados para adorar. Quando a gente evangeliza alguém é pensando, vamos adorar comigo. Mas o propósito maior é, nós queremos adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Deixa eu falar uma coisa aqui para as crianças que estão aqui, que eu estou vendo. Presta atenção, nós estamos aqui no Natal e eu sei que tem muita criança esperando ganhar o seu presente, se é que não já ganhou. Mas está ali, a mãe e o pai ainda disseram, se não se comportar, não ganha. Então eles hoje estão que está uma beleza, esperando ganhar. O que será que papai e mamãe vai me dar de presente? Deixa eu dizer uma coisa, que isso não é só criança que tem isso não, né? Tem jovens, tem adolescentes, tem adultos, tem idosos que estão loucos para ganhar um presente. É bom, é bem possível que até mesmo essa prática que existe do nosso cotidiano de dar e receber presentes, seja por causa dessa passagem, né, onde eles trouxeram presentes para o recém-nascido. Mas não se perca nos presentes. Não se perca porque não recebeu aquilo que você queria. Não fique preocupado porque não estou com dinheiro para comprar um bom presente para alguém. Olha, essas coisas são legais, mas elas não são essenciais. Essencial é Jesus Cristo. Tem pessoas que encontraram todos os melhores presentes que poderiam receber em toda a sua vida, mas não encontraram Jesus. Elas ainda estão com aquele buraco dentro do coração, dizendo, está faltando alguma coisa. Mas quando a gente conhece a Jesus, então a gente tem preenchimento maior. Não se encante com os presentes, se encante com o recém-nascido Rei dos Judeus, Jesus Cristo, nosso Redentor. Vamos ver a segunda parte do texto agora, os versos 3 a 8, que nos falam sobre a motivação para encontrar Jesus. Eu queria desafiar você aqui para pensar, qual é a sua motivação? Quando você ora, quando você busca Jesus, ou quando você faz aquilo que você faz. Esse texto é muito revelador. A partir do verso 3 diz assim, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Todo mundo ficou alarmado, porque os de fora viram o que os de dentro não perceberam. Mudando o que deve ser mudado, só uma notinha de rodapé. Eu fico vendo às vezes alguns presbiterianos, não é o nosso caso aqui não, viu? Sempre são outros, né? Há alguns presbiterianos que ficam vendo alguns movimentos de igreja por aí assim, e eles ficam meio que encantados querendo, vamos fazer esse negócio aqui. E na contramão você vê pessoas que saíram de movimentos como da teologia da prosperidade, de movimentos neopentecostais, e essas pessoas saíram desses lugares por não preencherem seus corações. Se elas querem a palavra de Deus, eles vêm para a igreja por causa da centralidade da palavra. Ou seja, tem uns que estão vindo atrás disso, e outros que foram criados vendo isso, falam, eu queria ver aquela outra coisa lá. Então, comece a pensar, será que os outros estão percebendo que você ainda não percebeu? Você está tão perto do tesouro, mas os seus olhos não estão mais encantados com o verdadeiro tesouro que nós temos. A cidade toda ficou alarmada, porque ninguém estava esperando por aquela pergunta. Ninguém estava esperando que alguém viesse falar alguma coisa sobre um rei que tinha nascido, sobre sinais que estavam apontando para isso no céu. E então, todo mundo se alarmou, inclusive o rei Herodes. O rei ficou alarmado, esse rei é maligno, esse rei já cometeu muitas atrocidades,
Não vou gastar muito tempo aqui falando sobre ele, mas se você quiser pesquisar um pouco mais sobre Herodes, você vai ver. E o texto diz que ele agora ficou interessado no assunto. Por que será que um rei pagão, que já mandou matar tanta gente, que cresceu e estabeleceu o seu reino com tantas coisas erradas, esse homem está preocupado agora com isso? É porque o pessoal chamou de rei. Ele era o rei. Ele ficou alarmado, a cidade ficou alarmada, e ele sai agora procurando. Quem é que me diz o que esses homens estão procurando aqui? É interessante que quando as pessoas estão com problema, elas sabem aonde procurar. Onde foi que Herodes foi procurar? Verso 4. Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele já sabe sobre Cristo, ou seja, Messias. Ele já sabe que, esse pessoal que... Esses judeus aí, eles gostam de ficar cultuando a Yahvé, eles têm o livro sagrado deles, esses sacerdotes vivem falando sobre Deus, que Deus é soberano e controla todas as coisas, mas ele nunca estava preocupado. Dificilmente você poderia ir um dia num culto em Jerusalém, onde estivesse acontecendo lá, e Herodes sentado participando dos cultos. Dificilmente você veria isso acontecer. Eu não digo que é impossível, porque a gente sabe que políticos gostam de vir na igreja, pelo menos nas semanas antes das eleições. Eles vão lá, né, muito piedosamente, alguns até quase que se batizam nesses dias, depois somem de novo, mas daqui a 4 anos eles aparecem de novo. Mas é interessante que esse Herodes aqui, ele está interessado e ele sabe onde procurar. Ou seja, esse pessoal da Bíblia aí, eles sabem me responder isso aqui. Quando você precisa mesmo resolver seus problemas, você sabe onde procurar, né? Quando não tem problema, aí você procura qualquer pessoa. Agora, quando o negócio aperta, você sabe em quem procurar. E você vai procurar gente séria e comprometida com a Bíblia. Gente que conhece as Escrituras, porque eles saberão te apontar o caminho. Nem sempre a gente gosta de ouvir e procurar essas pessoas que nos apontam o caminho, porque na maioria das vezes eles ainda vêm com uma exortação bíblica. Muitas vezes vêm para mexer no nosso coração onde dói e dizer onde é que nós estamos errando. Então não vou ficar ouvindo toda hora, né? Então, mas na hora que realmente o problema chega, que aperta mesmo o coração, a aflição, a gente sabe onde procurar, assim como Herodes sabia. Procura os escribas, procura os sacerdotes. Hoje em dia, procura o pastor, procura os irmãos da igreja. Lá a gente vai encontrar alguém que vai trazer solução para nós. E de fato, é com esses que a gente encontra. É interessante, verso 5 agora, eles já respondem rapidamente. Onde é a cidade? E aí eles saem ali fazendo sua pesquisa. Não foi no Google essa pesquisa, a pesquisa aqui, ó. Judeu que é judeu, escriba que é escriba, conhece Bíblia de cor. Na hora que pergunta, puxa os pergaminhos ali, rapidamente já vem a citação aqui. Miqueias, profeta Miqueias falou sobre isso. E ele diz, é em Belém da Judeia. Porque assim está escrito, agora vem a prova. Por que é Belém? A citação de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui está a declaração, o local. Agora, Herodes, com essa informação, com isso, Herodes, tendo chamado os magos secretamente, sabe aquela hora que você está assim com todo mundo? E fala, que legal, gente, vai ter um rei, que nasceu, que bom, graças a Deus, vamos procurar descobrir onde é que ele nasceu, para a gente celebrar isso, né? Vem cá, vamos aqui para minha sala VIP aqui, por favor. Aí chama eles assim no canto e fala, me fala desde quando que vocês viram essa estrela? Mais ou menos há quanto tempo? Herodes deve estar com a melhor das intenções, vocês não acham? Olha aqui, e ele declara as suas intenções para os magos aqui. Olha, me digam aí quando foi que apareceu mais ou menos essa estrela. Foi mais ou menos esse período. É possível que eles tenham dito assim, ó, tem mais ou menos um ano e um pouquinho e tal.
Por quê? Porque você vai ver o que o Herodes vai fazer depois na sequência. Não é alvo da minha mensagem aqui, mas depois você lê lá o que vai acontecer na sequência do capítulo 2. E ele então fala, não, vocês vão para Belém, quero mandar umas coisinhas também aqui, por favor. Vocês estão já há muito tempo na estrada, por favor, minha turma, arrumem, preparem tudo para esses magos aqui. Quando vocês encontrarem o menino, onde ele estiver, não importa, vasculhem toda a cidade. Quando vocês encontrarem, voltem aqui para me dizer, eu também quero ir adorá-lo. Queria, né, irmãos? Vocês acreditam no Herodes, não acreditam? Olha para o Herodes, vão lá, que eu também quero ir. Olha a expressão do Herodes, eu também quero ir adorá-lo. Qual era a motivação do coração de Herodes? Será que era adorá-lo? Obviamente que não, todos nós sabemos disso. É tanto que, pelo fato do verso 12 dizer que Deus, por divina advertência, então Deus, por meio dos sonhos, mostrou para eles voltarem por outro caminho, não por Jerusalém. O rei ficou tão irado, versículo 16, ele diz, mande matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, Herodes, a intenção dele era acabar com a vida daquele que poderia ser um rival para ele. Como é que eu sou o rei aqui? Vamos dizer que é aquele ali que é o rei? Então, não achou? E agora vem a ira dele tomando conta do seu coração. Mande matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, ele não queria ter dúvida. Pode ser que o menino seja recém-nascido, 6 meses, 1 ano, de 2 anos para baixo, mata todo mundo. Para não ter dúvida que esse rei vai sobreviver. Imagina só que homem maquiavélico, que homem cruel. E olha só as suas motivações, mas ali perante os magos, eu quero ir adorá-lo. Perante os escribas, eu queria conhecer um pouco mais as escrituras. Tem uma Bíblia da Caminhada Bíblica aí para adquirir? Eu queria uma também, eu quero fazer parte aí disso aí. É legal, eu acho importante isso aí para vocês, todo mundo, fala de amor, fala de Deus, acho muito bacana isso aí. Meus irmãos, as intenções são muito estranhas. Assim também como as intenções estranhas, a gente percebe, não há nenhuma outra declaração sobre os sacerdotes e os escribas querendo ir atrás. Não há nenhuma informação de que eles tenham ido, rapaz, o rei nasceu, nosso rei chegou, vamos atrás. Não há nenhuma. São pessoas que têm contato com a Escritura, que leem as Escrituras, que sabem a verdade bíblica, mas ela não aquece mais os seus corações, ela não muda mais suas vidas. Eles terminaram ali, olha, o rei de Israel, o rei de Jerusalém, vai nascer em Belém. Está todo mundo dizendo, parece que ele já nasceu. E o pessoal, obrigado aí pessoal, vão com Deus. Amém. É Shabá, né? Vamos descansar um pouco. E eles estão ali. Não há uma empolgação, não há uma animação, não há mudança. Por isso que é tão contrastante a ação dos magos. Eles vieram de longe com a determinação. E esses que têm a revelação, cadê a determinação deles de ir atrás para descobrir se o rei nasceu? Não há. Não há. E Lucas ainda registra que não havia lugar para eles na estrebaria onde Jesus nasceu. Não só na estrebaria não havia lugar na agenda de nenhum deles. Eles estão ocupados com outros temas. Nem os religiosos da época estão preocupados com o recém-nascido rei dos judeus. Então deixa eu dizer uma coisa muito séria para você aqui, meu irmão. Deus lida com as nossas motivações. Deus sabe as motivações do nosso coração. Por que é que você faz o que você faz? Ainda que na presença dos outros você possa ter uma palavra bonita igual de Herodes. Eu também quero ir lá para adorá-lo. Mas Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe das intenções do seu coração. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco com medo. Porque foi quando eu fui para a igreja, eu fui para a igreja com intenções erradas. Você já conhece minha história, né? Eu fui para a igreja atrás de uma namorada. Mas quando tu vai para a igreja, tu vai bonitinho, né? Ô irmão, oi querido, Deus abençoe. Mas a minha intenção era outra. Eu estava atrás naquela moça que cantava lá no grupo de louvor. Não tinha nenhuma intenção de ser crente. Deus me livre e guarde. Tem muita gente que faz assim também.
vai para a igreja com as mais estranhas motivações, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto, a gente não sabe o que está por trás. Os homens mais cruéis que nós já conhecemos na história da humanidade, como esse Herodes terrível, era um homem que na fachada para todo mundo, eu também quero que Deus abençoe a vida de vocês, Feliz Natal, que Jesus nasça no seu coração. Eu também, quando acharam onde é, eu também quero ir adorá-lo. A fraseologia dele era bonita, a forma dele conversar era, mas Deus sabe da motivação. E Deus lida com nossas motivações antes mesmo das nossas ações. É por isso que no Sermão da Montanha ele diz, você olhou com intenção impura para a mulher, no coração você já pecou. Você ficou com raiva daquela pessoa e disse, seu tolo, você já matou. Você nem fez, mas Deus está vendo a intenção do seu coração. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas motivações. Por que você faz o que você faz? Você faz as coisas, até mesmo na igreja, para agradar homens ou para agradar a Deus? Você faz alguma coisa com segundas intenções? Ou você tem intenções puras e cristalinas como a desses magos? Qual era a intenção deles o tempo inteiro? Encontrar Jesus e adorá-lo. Essa é a razão do nosso viver. E outros, os escribas, os sacerdotes, têm contato com as escrituras. Qual a motivação deles? A gente vê esse pessoal aqui que sem nenhuma desejo de buscar a Deus verdadeiramente. E um rei pagão, embora tenha um discurso mais bonito de todos aqui dessa história, eu também quero ir lá, mas ele não estava nem um pouco interessado nisso. Deus lida com suas motivações, lembre disso. E eu sei que muitas pessoas buscam sua autossatisfação e bota a fachada que for, seus disfarces, suas fachadas, elas não passam diante de Deus. Você pode enganar homens, você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, o pastor da igreja pode ser enganado, engana o presbítero, engana quem você quiser, mas você não engana a Deus, e Deus convoca a todos ao arrependimento. Arrependa-se e creia, e Deus mudará a raiz de tudo, o seu coração, para que você tenha motivações corretas. Igreja, presta atenção numa coisa aqui, tudo que você vier a fazer, você tem que ter uma intenção. Devemos ter intencionalidade em tudo que nós fizermos, e tudo que nós fizermos deve visar a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para as crianças aqui, ó. Não enganem as pessoas, vocês pensam que enganam, mas não enganam não, Deus está vendo. Tem filhos pecadores, miseráveis, vocês são terríveis. As criancinhas assim mudam a voz, mamãe, a senhora deixa isso, papaizão lindo do meu coração. Aí o pai, fala, já derreteu todo ali. E aí, facada. Quando quer alguma coisa, vem todo molinho ali, assim, qual a intenção? Deus está vendo suas intenções, viu? Não engane ninguém não. Não, estou doente, hoje estou com a cabeça doendo. Por que será que doeu a cabeça bem na hora de ir no culto? Ou de ler a escritura, ou de lavar a louça, ou de fazer alguma coisa. Deus está vendo suas motivações todas, então não se engane. Se você é adolescente, presta atenção, cuidado com as motivações do seu coração pode lhe trair. Você pode começar a ter sentimentos que você acha que são verdadeiros, mas eles são momentâneos. Você pode estar enganado e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, nós já vimos duas partes do texto aqui, os versos 1 e 2, a determinação dos magos em encontrar Jesus. Depois nós vimos aqui motivações para encontrar Jesus, motivações erradas, estranhas, mas agora os versos 9 a 11, nós temos aqui rendição ao encontrar Jesus. Olha o que o texto diz. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande
e intenso júbilo. A estrela reaparece, diz o texto assim, e eis, a ideia de algo súbito, algo dramático, surgiu diante deles. Aquela maravilha luminosa realmente se movia de norte a sul, de Jerusalém a Belém, e de uma forma não científica, Mateus está aqui simplesmente declarando a impressão que aquela estrela exerceu sobre os que estavam assistindo. Como nós já vimos, não foi a estrela que conduziu eles até Jesus. O que conduziu-os até Jesus foi a palavra. E é que é interessante, que foi trazida por Herodes, um pagão, que falou, o lugar é esse, porque os escribas lá, já perguntei para eles, disseram que é por aqui. Então eles foram lá. Uma revelação geral, a estrela, e uma revelação especial, específica, revelação bíblica, profecia de Miqueias, capítulo 5. É de lá que vai vir, é de Belém que vai vir. Esses homens então continuaram a sua jornada, carregaram talvez seus camelos, colocaram ali suas coisas e vamos para Jerusalém, porque não é tão longe, a cidade é pequena. Belém é conhecida como o próprio nome, Bethlehem, casa de pão, é como se fosse a padaria de Jerusalém. Então quer comprar um pãozinho fresquinho, do melhor que tem, você anda um pouquinho aqui, é bem pertinho, alguns quilômetros aqui, você chega em Belém. Aqueles homens então foram para lá, e o texto diz que a estrela os precedia, e de alguma forma parou onde estava o menino. É interessante que o texto diz que quando eles viram a estrela, eles alegraram-se com grande e intenso júbilo, não por causa da estrela, mas porque eles sabiam que estavam perto de alcançar o alvo maior de sua existência. Nós vamos finalmente encontrar o Messias, nós vamos finalmente encontrar o rei dos judeus. Entrando na casa, observe o texto aqui, já é um período diferente, viu? Não foi bem no dia. Quando nasceu foi na estrebaria, agora já está numa casa. Então já não é no mesmo momento. Viram o menino com Maria sua mãe. Quem sabe Maria fazendo um bolo ali já assim, com o menino no braço, que é próprio da mãe, fazer bolo, passar ferro, segurar menino e o pai dormindo. E aí você está ali e quem sabe naquele momento alguém bate na porta e ela vai ali. José, tem alguém na porta. Ô amor, vai lá ver. E ela vai lá assim, quando abre a porta, lá então estão os magos. Quando viram a criança com Maria sua mãe, o texto diz que eles se prostraram e o adoraram, e abriram seus tesouros, e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Que cena magnífica, que momento maravilhoso. Aqueles homens que andaram tamanha distância, mas agora com toda a reverência, a porta se abre, eles veem Jesus na sua frente, eles não têm outra coisa a fazer senão se prostrar, ajoelhados, abrir seus presentes, adorar. Encontrei a razão da minha vida, encontrei o sentido maior do meu viver, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eles ficaram ali maravilhados. A vida deles está realizada. Eles encontraram o sentido maior da sua vida. Minha pergunta para você, meu irmão, você já encontrou o sentido maior da sua vida e se rendeu diante desse sentido maior e se prostrou diante dele e o adorou, entregando os seus presentes? Ouro, incenso e mirra, nós não sabemos ao certo todos os seus propósitos, muito embora Orígenes, nos primeiros séculos, no início da igreja cristã, ele dizia assim: ouro era para o menino que era o rei, mirra porque era para um mortal, incenso porque ele era Deus. Mas não sabemos se é isso, é bonito até, mas eles trouxeram seus presentes, as coisas mais significativas que eles tiveram, eles trouxeram. Por isso aqui que talvez as pessoas acham que são três, né? Um trouxe ouro, incenso e mirra. Não é dito isso, eles entregaram suas ofertas. Talvez uns 4 trouxeram ouro, uns 5 trouxeram incenso, uns 10 trouxeram mirra. Não sabemos quantos eram, mas esses foram os presentes que chegaram ali. Maria ali já tinha escutado o anjo dizendo que ela ia ser a mãe do Messias. Já teve situações onde ela pôde ver Deus se revelando a ela, ao próprio José. E de repente agora chegam esses homens vindos de longe para adorar, e os vizinhos nem sabem que aquele ali é o Messias.
O vizinho de casa não está interessado nesse assunto, mas aqueles que andaram 1.600 quilômetros em média, eles vieram ali, eles estão rendidos para adorar. Eu fico pensando quantas pessoas hoje sabem o real sentido do Natal, sabem o real sentido da vida, que é plena apenas em Jesus. Olha ao redor, olha ao seu redor, quantas pessoas estão atentas a isso. Às vezes tem pessoas do nosso lado, mas Deus se revelou a você. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus quis se revelar a você, e pode ser que Deus esteja se revelando a você agora, nesse exato momento, pela primeira vez. Se isso está acontecendo, isso é um milagre. E Deus não faz isso com todos. Mas se Ele fez isso com você, você deve se achar a pessoa mais feliz da face da terra. Estava nos seus olhos aqui, ó, como se fosse na ponta do nariz, você não estava vendo, mas agora, meu Deus, esse tempo todo eu não percebi. Deus se revelou a nós. O que a gente faz diante disso? A gente se rende em adoração. Não tem outra coisa que nós podemos fazer, senão nos render e adorá-lo. E entregar para Ele as coisas mais preciosas da nossa vida. E o mais precioso que você precisa entregar para Ele é o seu próprio coração. Traga as suas oferendas, renda seu coração, traga seus presentes, mas nunca esqueça que o principal é viver rendido aos pés da cruz de Cristo. Aqueles homens assim fizeram, e nós devemos fazer também. Qual é a sua adoração? A quem você tem adorado? Nós podemos aprender nesse texto, primeiro, a termos determinação, como aqueles magos tiveram. Encontrar Jesus e adorá-lo se tornou a principal razão do viver deles. Você tem essa determinação para as coisas de Deus, e não apenas para ganhar dinheiro, para cuidar da sua própria vida, mas determinação em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas todas serão acrescentadas. Deus também trabalha as suas motivações. Esse texto nos fala sobre as motivações do nosso coração. Por que é que você faz o que você faz? Não se iluda, Deus sabe de suas intenções, e você não engana Deus. E Deus sabe também da sua piedade. Quando você, com seus desejos mais piedosos, quer buscar as coisas de Deus, ainda que ninguém perceba, Deus está vendo, porque Ele sabe de suas motivações. Assim como Ele viu Natanael embaixo daquela árvore, ele estava fazendo alguma coisa, e Deus disse: olha, eu te vi lá. O Senhor vê tudo que a gente faz. E terceiro, esse texto nos fala de adoração, de gente que se rendeu, trazendo suas ofertas, que se rendeu, entregando o seu coração, que se rendeu completamente. Minha razão de viver daqui para frente é Jesus Cristo. Existem muitos lugares no mundo que nunca ouviram falar da mensagem da cruz. Tem muita gente que está hoje no nosso país cheio de mensagem do Evangelho, mensagem de Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, mas seus olhos estão embaçados. Às vezes a felicidade deles está aqui, ó, na ponta do nariz, e eles não estão vendo. E gente que está muito mais longe está encontrando essas verdades. Que Deus abençoe nossas vidas, para que nós possamos, à semelhança daqueles homens, nos render diante dele, prostrados, e o adorarmos com tudo que temos e somos, de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.